Tudo tecnológico. A senhora W e sua filha conheciam todas as circunstâncias do drama que acabo de referir resumidamente, pois que tinham relações que datavam de muito tempo com os pais de Shura e com os de seus primos, que pertencem, todos, à melhor sociedade de São Petersburgo. Compreender-se-á que escrúpulos obedeço não dando os nomes dessas famílias, e o motivo pelo qual modifiquei os nomes próprios dos jovens. As relações entre as senhoras W e as duas famílias estavam longe de ser íntima. Essas pessoas encontravam-se, às vezes, raramente. Mais tarde me alongarei sobre outros pormenores, mas por ora continuo em minha narração. Nem a senhora W nem sua filha sabiam coisa alguma, naturalmente, acerca das opiniões secretas e conduta de Nicolau. Por conseguinte, a comunicação era para elas, tão inesperada quanto importante. Tal comunicação lhes impunha grande responsabilidade, e a posição da jovem Sofia era muito difícil. Executar à letra as instruções de Shura, em sua situação de moça solteira, era simplesmente impossível, primeiro que tudo no ponto de vista das conveniências mundanas, e, depois, com que direito se teria ela envolvido, não estando intimamente ligada a essa família, em assuntos tão delicados. Além disso, tudo podia não ser exato, ou, ainda que o fosse, o fato seria muito simplesmente e muito provavelmente negado por Nicolau. Em que posição ficaria ela então? A senhora W sabia perfeitamente, pelas sessões nas quais tomara parte em minha casa, quão pouco se deve confiar nas comunicações espiríticas. Assim, tomou a resolução de aconselhar a filha que se certificasse antes de tudo da identidade de Shura, o que foi aceito imediatamente, como um meio de resolver a dificuldade. Na terça-feira seguinte, Shura manifestou-se imediatamente, e a jovem Sofia pediu-lhe uma prova de sua personalidade. Shura respondeu incontinente: convida Nicolau, prepara uma sessão, e eu irei. Vê-se, por esta resposta, que Shura, desprezando enquanto vivia todas as conveniências da sociedade, como é de uso entre os nihilistas, exigia de novo uma coisa inadmissível. Nicolau nunca teria ido à casa da senhora W frente dessa nova dificuldade. A jovem Sofia pediu à sua interlocutora uma outra prova de sua personalidade, sem a intervenção de Nicolau, e que esta prova fosse concludente. Eu te aparecerei, respondeu Shura. Como? Vê-lo-ás. Alguns dias depois, a jovem Sofia, ao ir deitar-se, eram cerca de 4 horas da manhã, de volta de uma reunião dançante, achava-se na porta que comunicava seu quarto de dormir com a sala de jantar, onde não havia mais luz, quando divisou na parede deste último aposento, defronte da porta, a entrada da qual ela se achava, um globo luminoso que parecia descansar em cima de ombros e que se conservou durante 2 ou 3 segundos, e desapareceu em seguida, subindo para o teto. Aquilo não era de certo reflexo de uma luz qualquer proveniente da rua, e a jovem Sofia convenceu-se disto imediatamente. Na sessão seguinte, pediu-se a explicação daquela aparição, e Shura respondeu: eram os contornos de uma cabeça com ombros. Não pude aparecer mais distintamente, ainda estou fraca. Se bem que muitos outros pormenores, que devo omitir aqui, tendessem a robustecer a convicção da jovem Sofia quanto à identidade de Shura, ela não odia, entretanto, decidir-se a proceder de acordo com a opinião dessa última, e propôs-lhe, como meio mais conveniente, dar parte de tudo isso aos pais de Nicolau. Esta proposta provocou por parte de Shura um descontentamento muito pronunciado que se traduziu por movimentos bruscos do prato de pé, que servia como prancheta, e, depois, por esta declaração: isso não dará resultado algum. Esta frase foi seguida por epítetos desdenhosos que é impossível traduzir aqui, aplicando-se todos a pessoas de um caráter fraco e indeciso, e que Shura dotada de caráter enérgico e decidido não podia suportar. Todos esses qualificativos, que não se encontram nos dicionários, eram com efeito as expressões características da linguagem de Shura quando viva, como se verificou depois. A uma pergunta relativa a seu pai, Shura respondeu com impaciência: não fales nele, não fales nele. Como quer que seja, a jovem Sofia hesitava sempre, e, por sua vez, em cada uma das sessões seguintes, Shura insistia cada vez mais, exigindo que a jovem Sofia agisse imediatamente. Aquela insistência tinha uma significação particular, como se soube mais tarde. A indecisão da jovem Sofia era atribuída por Shura à influência da senhora W, para com a qual a interlocutora se mostrava, desde o começo das comunicações, de uma evidente má vontade. Ela havia declarado, desde a primeira sessão,
que só queria entender-se com a jovem Sofia, não permitindo à senhora W nenhuma pergunta, e, desde que esta última tentava intervir, ela repreendia asperamente, dizendo-lhe: cale-se. Cale-se. Ela se dirigia à jovem Sofia em termos que revelavam uma viva ternura, cuja razão e origem saberemos mais adiante, e essas expressões eram ainda as que Shura tinha o hábito de empregar. Quais não foram a surpresa e a consternação destas senhoras, quando, na sessão de 26 de fevereiro, a comunicação começou assim: e muito tarde, tu te arrependerás disso amargamente, e os remorsos de tua consciência te perseguirão. Conta com o seu juízo. Foram as últimas palavras de Shura. Em seguida, ela se calou completamente. Tentaram ainda uma sessão na terça-feira seguinte, porém sem resultado. Desde então as sessões da senhora W e de sua filha foram definitivamente abandonadas. Enquanto duravam essas sessões, a senhora W me ia tornando ciente de tudo quanto se passava, consultando-me acerca do que era preciso fazer em presença das exigências extraordinárias de Shura. Algum tempo depois de cessarem as comunicações e para tranquilizar sua filha, a senhora W resolveu dar parte desse episódio aos pais de Nicolau. Estes não tomaram precaução a tal respeito, sendo a conduta do moço irrepreensível. A família estava absolutamente tranquila nesse ponto. E importante consignar que essas revelações espíritas foram levadas ao conhecimento dos pais muito antes do desenlace fatal desta história. Quanto à jovem Sofia, como durante todo o ano tudo se passasse regularmente, convenceu-se de que as comunicações de Shura não tinham passado de mentiras, e prometeu a si mesma nunca mais se ocupar de espiritismo. Um ano ainda decorreu sem incidente, mas, a 9 de março de 1887, a polícia secreta fez subitamente uma busca em casa de Nicolau. Ele foi preso em seu domicílio e conduzido em 24 horas para longe de São Petersburgo. Conforme se soube mais tarde, seu crime tinha sido ter tomado parte em reuniões nihilistas que se tinham feito nos meses de janeiro e de fevereiro de 1885, isto é, precisamente durante os 2 meses em que Shura tinha insistido tanto para que cedessem imediatamente as passadas que deviam impedir a participação de Nicolau naquelas reuniões. Foi então que as comunicações de Shura foram apreciadas em seu justo valor. As notas tomadas pela senhora W foram lidas e relidas pelos pais de Shura e de Nicolau. A identidade de sua personalidade em toda esta manifestação foi reconhecida como incontestável, tanto pelo fato capital que se referia a Nicolau e por outras particularidades da vida íntima, quanto por todo o conjunto dos traços particulares que a caracterizavam. Esse triste acontecimento caiu sobre a família de Nicolau como um raio, e ela agradeceu a Deus, porque as loucuras do moço não tiveram consequências mais funestas ainda. Para a apreciação crítica deste caso é extremamente importante precisar as relações que existiam entre a jovem Sofia e Shura. Pedi às senhoras W obséquio de me darem a esse respeito, por escrito, do mesmo modo que para tudo o que precede, uma memória tão completa quanto possível, e eis o que soube. Em 1880, no mês de dezembro, perto do Natal, a senhora W e sua filha tinham ido visitar o avô de Shura. Foi então que a jovem Sofia a viu pela primeira vez. Shura era mais moça que a jovem W, que tinha então 13 anos. A jovem Sofia ficou muito admirada vendo a mesa de Shura cheia de livros. Eram, conforme dizia esta última, seus melhores amigos. Ela apreciava apaixonadamente os livros de história e maravilhou a jovem Sofia por sua memória, pois que lhe citava sem dificuldade passagens inteiras de seus autores favoritos. Naturalmente a jovem Sofia não pôde recordar-se de todos os pormenores de sua conversação no decurso daquela entrevista, que foi, insisto neste ponto, a primeira e única, no verdadeiro sentido desta palavra. A jovem Sofia recorda-se somente da impressão favorável que lhe produziram o desenvolvimento precoce e os gostos sérios de sua jovem amiga, mas, apesar desse desenvolvimento prematuro, Shura não manifestava então a menor tendência a ocupar-se da política ou do movimento nihilista. Tinha, pelo contrário, caráter alegre e descuidado. Foi só muito mais tarde, depois do episódio de 9 de março, que a jovem Sofia soube que Shura lhe tinha voltado a mais viva simpatia, sentimento desperto provavelmente pelas disposições afetuosas que lhe tinha testemunhado. Daí, essa expressão de carícia empregada nas comunicações. As duas meninas, frequentando o mesmo colégio, viram-se no decurso daquele inverno algumas vezes, de longe, na sala de recreio, mas, em breve Shura foi para outro colégio, de maneira que mesmo esses encontros fugitivos não mais se reproduziram.
2 anos depois, durante o este de 1882, elas se encontraram uma vez em uma casa amiga, no campo, mas não se falaram. E, 2 anos depois ainda, em outubro de 1884, elas se reviram de longe, no teatro. Foi 3 meses antes da morte de Shora. As relações dessas duas meninas resumem-se, pois, propriamente falando, em uma só e única entrevista, de duração de 1 ou 2 horas talvez, na idade respectiva de 12 e de 13 anos, e isso, 4 anos antes da morte de Shora. Quanto à Sra. W., ela não teve sequer o proveito de semelhante entrevista com Shora, pois que as duas meninas se tinham retirado para o aposento de Shora, enquanto ela tinha ficado com os pais, e, além daquela ocasião, ela não a viu mais frequentemente que sua filha. Vê-se, pelo que fica exposto, que as relações destas senhoras com Shora tinham sido muito espaçadas e que, por conseguinte, elas nada podiam saber de seus segredos políticos. Foi só depois de sua morte que elas souberam o que eu referi no começo desta narração. Em minha opinião, o caso que acabo de expor reúne todos os dados necessários para fazer que se destruam todas as hipóteses, a não ser a hipótese espirítica. Examinemo-lo de mais perto, no ponto de vista das hipóteses naturais e do método indicado pelo Sr. Hartmann. Este caso, por sua simplicidade, oferece a críticas facilidades excepcionais. Temos que examinar o jogo das forças inconscientes em 3 agentes somente, cujo principal, Nicolau, objeto especial da comunicação, está ausente, nunca assistiu às sessões das senhoras W ou nunca entrou em sua casa, e até ignora, como toda a família dele, a existência daquelas sessões. A primeira fonte do saber mediúnico, segundo o Sr. Hartmann, é a hipótese da memória. Ela é aqui absolutamente inadmissível, pois que os segredos políticos são bem guardados. O silêncio dos agentes revolucionários é proverbial. Não só as senhoras W., cujas relações com a família de Nicolau não passaram de relações de civilidade, como também os próprios pais de Nicolau não suspeitavam de maneira alguma das relações do moço com os chefes nihilistas. E entretanto vigiaram-no atentamente, como se pode imaginar, depois da perda dolorosa do primeiro filho, Miguel. Passemos pois à segunda fonte, a transmissão de pensamentos. Dos 4 casos possíveis, mencionados pelo Sr. Hartmann, é claro que é preciso pôr fora de questão os 3 primeiros. 1. Percepção voluntária com transmissão igualmente voluntária. 2. Percepção voluntária de um lado, sem o desejo de transmitir do outro lado. 3. Percepção espontânea com transmissão desejada. De uma parte, as senhoras W não tinham desejo algum de perceber, da outra, Nicolau não podia ter o desejo de operar a transmissão. Fica pois só, logicamente pós a 4ª suposição, a mais difícil de admitir. 4. Percepção espontânea, fora de uma vontade que determinasse a sua transmissão. Espiritismos, e, preciso observar, explicações possíveis, propostas pelo Sr. Hartmann, aplicam-se somente a comunicações mediúnicas, obtidas na presença das pessoas às quais essas comunicações se dirigem, e que, por conseguinte, estas 4 possibilidades não são, como princípio, aplicáveis ao caso que nos ocupa, a que essa transmissão de pensamento só se teria podido efetuar à distância. Porém, nós sabemos, graus que os pensamentos abstratos não podem, como tais, ser transmitidos à distância, e 2 graus, que todas as transmissões à distância consistem em imagens alucinatórias, o que não tem nada de comum com o nosso caso. Por conseguinte, mesmo fazendo todas as concessões sobre a questão de distância, o caso considerado não pode ser explicado por nenhuma dessas 4 suposições. Sr. Hartmann não pôde citar um único exemplo de transmissão de pensamento abstrato a grande distância, mesmo quando há desejo de obtê-lo. Para que a coisa seja em geral possível, é preciso, diz ele, antes de tudo, que haja uma relação simpática entre o agente e o percipiente, como entre um magnetizador e um sonâmbulo. Ele diz categoricamente: as pessoas entre as quais não existe relação alguma psíquica não podem conseguir a transmissão de pensamentos a grande distância. E da mesma maneira, para as transmissões de pensamentos a grande distância, que se produzem fora de toda a vontade consciente, por exemplo, quando um homem adormecido transmite seus sonhos a uma pessoa afastada, quer adormecida, quer no estado de vigília, é sempre a relação psíquica que serve de base ao fenômeno. Com o desaparecimento do sentimento determinante, nostalgia, amor, há geralmente desaparecimento da inconsciente vontade de transmitir pensamentos. Aqui, porém, nós o sabemos, não houve relação psíquica,
Muito pelo contrário, o motivo determinante agiria antes no sentido oposto, isto é, levaria o agente a ocultar suas ações e convicções políticas a todas as pessoas. Não se pode nem compreender nem admitir que as partes médias do cérebro, onde reside a consciência sonambúlica, se tornem repentinamente denunciantes inconscientes dos segredos da consciência em estado de vigília. Então, admitindo-se mesmo que as ideias abstratas, que formam o fundo das comunicações de Shora, tenham podido ser implantadas mesmo à distância, ainda mesmo sem o desejo de transmiti-las, a base essencial, a relação psíquica e o motivo determinante faltam completamente de uma e de outra parte. As hipóteses de transmissão de pensamentos são pois insuficientes. Mas os fatos do animismo vão mais longe que as hipóteses do Sr. Atman. Eles nos provam que a transmissão de pensamentos pode efetuar-se a grande distância, sem revestir o caráter alucinatório, porém, conservando todas as formas da linguagem. Entretanto, para as manifestações deste gênero, a relação e o motivo determinante são necessários, por conseguinte, a dificuldade subsiste. Além disso, o caráter distintivo das transmissões à distância, operadas pelos vivos, é que elas conservam plenamente seu caráter pessoal, fazem-se sempre em nome daquele que fala, nunca emanam de uma pessoa estranha nem personificam esse estranho. Por conseguinte, o caso de Shora não pode ser classificado entre as manifestações anímicas, nem pela forma, nem, ainda menos, pelo conteúdo. Determo-nos por mais tempo nesta hipótese, equivaleria em cair no absurdo. Resta, como supremo recurso, a clarividência. O primeiro grau de clarividência produzido por uma percepção sensorial qualquer ou por uma percepção sensitiva de gênero especial espiritismos, pág. 74 a 76, não pode, evidentemente, aplicar-se ao nosso caso. Só resta por conseguinte admitir a clarividência pura que, segundo o Sr. Atman, é a faculdade do saber absoluto, isto é, do saber independente do espaço e do tempo. Uma vez admitido esse fato, qualquer auxílio vindo do exterior, da parte de um intermediário qualquer, torna-se supérfluo, e, com mais razão, o que se atribui às almas dos mortos. E ainda esta faculdade transcendente da alma deve ter, como tudo na natureza, suas condições e modos de manifestação. O Sr. Atman nos indica, é sempre o interesse intenso da vontade e a imagem alucinatória. Espiritismos, pags. 78 a 79, eis aí os dois atributos essenciais da clarividência, nada há de igual em nosso caso. Efetivamente, o clarividente vê, este o traço especial, característico desta faculdade transcendente, a qual tem, além disso, diversos graus de lucidez e está subordinada ao entorpecimento mais ou menos completo dos sentidos exteriores. Não se pode, pois, racionalmente, apelar para esse gênero de explicação quando o médium nada vê absolutamente, quando não há imagem alguma alucinatória, quando ele se acha às vezes em seu estado normal completo, ocupado em escrever, em indicar as letras do alfabeto, quando ele próprio quem dirige a conversação, na verdade não se poderia razoavelmente sustentar que é uma conversação com o absoluto, ou seja, com Deus. Quando André se manifestava, seria uma operação inconsciente da consciência sonambúlica, quando, na terça-feira seguinte, era Shora quem se manifestava e fazia suas revelações, seria um acesso de clarividência, de saber absoluto, uma relação telefônica no absoluto, entre a jovem Sofia e Nicolau, estabelecida no intuito de tornar possível a relação psíquica inconsciente entre eles, sem o auxílio direto dos sentidos espiritismos, pág. 79, se bem que, de uma e de outra parte, não houvesse o mínimo desejo de uma comunhão psíquica. E isto em cada terça-feira, durante muitas semanas, depois, cessação completa, apesar do desejo de continuar as sessões. Por que isso? E precisa que uma razão adequada. Enfim, essa incrível contradição interior, uma mentira flagrante proferida pelo saber absoluto. O Sr. Atman disse-nos que a clarividência distingue-se da leitura dos pensamentos pelo fato de não ser mais o conteúdo de uma consciência estranha que é percebido, mas fenômenos, reais objetivos, como tais, sem o auxílio normal dos órgãos dos sentidos. Eis, pois, a jovem Sofia tornada subitamente clarividente, percebendo os segredos políticos de Nicolau e os perigos que o ameaçam, porém não tendo percebido que Shora não existe e que, por conseguinte, suas afirmações de personalidade não passam de uma mentira, uma usurpação, uma comédia inteiramente fora de tempo.
O saber absoluto não tinha necessidade alguma, para atingir seu alvo, de recorrer à fraude, de disfarçar-se em uma personalidade que era para ele uma não existência absoluta. Esse disfarce era, pois, para ele, uma impossibilidade metafísica. Conforme eu disse, perfeitamente bem, o próprio Sr. Atman, o saber absoluto não tem necessidade de um auxílio proveniente de um intermediário qualquer, e, com muito mais razão, da parte das almas dos mortos. Os fenômenos que examinamos não podem, pois, ser atribuídos a um efeito de clarividência. Assim, eu disse, as hipóteses naturais são, pois, impotentes para explicar as comunicações de Shura. Ao contrário, a hipótese espirítica pode, aqui, fazer em face de todas as dificuldades. Ela é tão simples quanto racional. Que coisa mais natural, com efeito, que Shura, tendo reconhecido, depois da morte, o erro de que tinha sido vítima, do mesmo modo que Miguel e muitos outros, e sabendo que Nicolau se deixava seduzir, talvez por suas próprias instigações, para o mesmo caminho, o que ninguém em sua família, à exceção dela que era a depositária dos planos e dos segredos de Miguel, podia saber, se tem aproveitado da primeira ocasião que se oferecia de salvar seu amigo de uma sedução que lhe devia ser fatal. Aqui interesse intenso da vontade e o sentimento determinante são evidentes. A simpatia que ela havia sentido pela jovem Sofia, desde sua primeira e única entrevista, eis a relação psíquica que a tinha atraído para ela para torná-la um instrumento de comunicação. Tudo neste caso, corresponde ao critério de personalidade que estabelecemos mais acima. Comunicação de fatos que somente o morto podia fazer, traços distintivos do caráter, tais como desprezo das conveniências sociais, simpatias individuais, expressões particulares da linguagem, etc. E por isso que, até a prova do contrário, considero este fato como verdadeiro caso espirítico, estabelecido sobre a base do conteúdo intelectual das manifestações, como exige o Sr. Atman. 6. Identidade da personalidade verificada por comunicações que não são espontâneas, como as que precedem, mas provocadas por apelos diretos ao morto e recebidas na ausência de pessoas que conheciam esse último. A existência dos fenômenos desta categoria é uma necessidade lógica derivada do que procede. Sendo admitido que se produzem casos de comunicações espontâneas, é preciso admitir que as comunicações provocadas são igualmente possíveis e deveriam ser tanto mais concludentes. Mas, para que a resposta obtida adquira esse caráter comprobatório, é preciso que se tenha produzido na ausência das pessoas que conheceram o morto e que o evocam, a fim de que a hipótese da transmissão e da leitura dos pensamentos seja completamente banida. Para chegar a esse resultado, é indispensável que a pergunta seja formulada por uma pessoa que não conheceu o morto, ou antes, escrita por uma pessoa ausente, dentro de um sobrescrito cuidadosamente fechado, que tornasse a sua leitura impossível pelos meios ordinários. Preencher a primeira dessas condições é coisa muito menos simples e menos fácil que parece à primeira vista, pela razão de que, como veremos mais tarde, a mensagem desejada não pode ser obtida em qualquer momento desejado, e também porque essa pessoa estranha não ofereceria espécie alguma de laço entre o vivo e o morto, quando é certo que é necessário existir uma relação entre eles. O único meio prático que nos resta é, por conseguinte, recorrer para a carta lacrada. Por isso essa experiência foi posta em prática desde muito tempo. Mas os médiuns capazes de provocar essas manifestações são raríssimos. Mais atrás citei o exemplo de uma resposta dada a uma carta fechada, dirigida ao médium, o Sr. Flint. Outro médium, o Sr. Mansfield, adquiriu nomeada especial para esta categoria de fenômenos, porém, a despeito de todas as precauções imagináveis tomadas no intuito de se certificarem de que as cartas não podiam ser lidas pelo médium, a dúvida, sempre possível, subsistiu apesar disso. Que coisa mais simples, dizia comigo mesmo, do que reduzir a nada todas as suspeitas, estabelecendo uma observação direta. E dizer que ninguém se tinha preocupado com isso. Ainda mesmo que só se tratasse de um simples fenômeno de clarividência, não valeria a pena estudar-se o fato de maneira mais séria? Pode-se encontrar, para estabelecer a realidade desse fenômeno, e o meio mais simples, um método mais objetivo. Estou muito satisfeito por ter descoberto esse observador, e poder, por conseguinte, falar desta categoria de comunicações. De outro modo, eu não teria criado esta rubrica. Quando o digno Sr. Ernest Beowulf começou a estudar os fenômenos espiríticos, dedicou uma atenção toda especial ao Sr. Mansfield, e,
com o fim de certificar-se melhor de suas faculdades mediúnicas particulares, instalou-se na casa deste último e observou-o de perto durante muitos meses. Eis o que lemos, a esse respeito, em sua obra Startling Facts in Modern Spiritualism, Fatos Admiráveis no Domínio do Espiritualismo Moderno. Essa faculdade desconhecida de responder uma carta, sem saber uma única palavra do que ela contém, tinha para mim o atrativo de uma coisa nova. Sucedia que o Sr. Mansfield e eu íamos juntamente ao correio procurar o carteiro. Ele levava as minhas cartas, eu as suas. Dessa maneira eu era o primeiro a ter em mãos as cartas dirigidas ao fator espírita. As cartas que eu ia levar quase nunca as perdia de vista, até o momento em que eram depositadas no correio para serem reconduzidas aos expedidores, com as respostas respectivas. As pessoas que se dirigiam ao Sr. Mansfield, com esses pedidos, tomavam evidentemente todas as precauções contra qualquer fraude e tomavam cautelas para que suas cartas não pudessem ser abertas e lidas pelo destinatário, como prova o emprego da cola, da pintura, do verniz e do lacre, até das costuras à máquina. Não pude descobrir nada que justificasse, nem de leve, a suposição de uma fraude. É certo, entretanto, que eu estava bem colocado para isso. Seria, suponho, de interesse geral saber como o Sr. Mansfield se havia para responder às cartas lacradas, enquanto ele está sentado diante de sua mesa de escrever, coloca abaixo de seus olhos uma meia dúzia de cartas, vindas, a julgar pelo selo do correio, de diversas partes dos Estados Unidos. Os invólucros exteriores são rasgados e lançados na cesta. Ele tem diante de si todas essas cartas bem lacradas, sem menção alguma nem qualquer sinal que lhe possa dar a chave quanto aos seus autores ou quanto ao amor ao qual são dirigidas. Ele passa a extremidade dos dedos, geralmente da mão esquerda, sobre essas cartas, e em seguida as toca ligeiramente, e com tanto cuidado quanto teria se reunisse pó de ouro, grão a grão. Passa assim em revista todas as cartas, uma após outra. Se não há resposta, ele as tranca em uma gaveta. Meia hora depois ou mais, renova suas tentativas para obter uma resposta. As cartas são colocadas de novo diante dele, toca-as ainda uma vez com a extremidade dos dedos, passando de uma a outra como uma abelha que vai de flor em flor, recolhendo mel. Viras e reviras, apalpando os invólucros. A cola, a pintura ou o lacre destruíram geralmente toda a virtude magnética da carta, mas o médium acaba por descobrir-a, e sua mão esquerda contrai-se convulsivamente. E um sinal de bom êxito, isso quer dizer que a personalidade evocada na carta, e que produziu essa sensação estranha, na mão do médium, está aí presente, prestes a ditar sua resposta. As outras cartas são postas de lado, e esta fica só, diante do médium, que colocou em cima dele o índex da mão esquerda. Ao alcance da mão, ele preparou longas tiras de papel branco e um lápis. Toma o lápis na mão direita e fica à espera. O interesse principal é dirigido sobre o índex de sua mão esquerda, que toca na carta e começa por dar-lhe pequenas pancadas, semelhantes a que dá a chave de um aparelho telegráfico. Ao mesmo tempo, a mão direita começa a escrever, continuando assim, sem interrupção, até o fim da comunicação. Viu encher assim até 12 tiras de papel, com escrita miúda, no decurso de uma só sessão, porém, na média, o número de tiras empregadas em uma sessão elevava-se a 3 ou 4. A escrita é feita rapidamente, e o estilo das comunicações é tão variado quanto na vida ordinária. Desde que está terminada a escrita, a mão esquerda, que se conservou convulsivamente fechada até então, abre-se, e a força deixa de agir, mas por alguns instantes somente, pois que ela volta imediatamente para pôr o endereço do destinatário sobre o invólucro. Introduz-se sem demora a carta, assim como a resposta, no invólucro, e tudo é prontamente expedido pelo correio. Observei esse modo de proceder cerca de 1000 vezes, do princípio ao fim. Pags. 43 a 45. No ponto de vista do Sr. Atman, este fato não passaria de um efeito da clarividência. A carta lacrada seria pois o intermediário sensorial que estabelece a relação entre o médium clarividente e o autor, vivo, da carta. E certamente não seria fácil nos prevalecermos deste argumento enquanto não soubermos, até suas particularidades mínimas, qual foi o modo de operação e quais seus resultados. E desnecessário dizer que uma certa relação devia ter existido, mas será ela semelhante à que se estabelece nos fenômenos da clarividência? Eis o ponto a resolver. Se, no caso que precede, tivesse havido clarividência, o Sr. Mansfield deveria ter se achado nesse estado antes da experiência,
Ou antes, deveria ter esperado que sobreviesse esse estado, pois que o fato não se dá por ordem de alguém, somente então teria podido achar-se em condições de dar respostas sucessivamente a todas as cartas. No entanto, não verificamos alteração alguma manifesta no estado psíquico do Sr. Mansfield. Sua mão está sempre pronta para escrever, como um instrumento dócil, mas ele deve esperar que ela caia sob a influência de tal ou qual carta. Pudemos verificar que não responde sempre, nem a todas as cartas, em sua ordem sucessiva, porém somente as que dão um sinal anunciando a presença da personalidade reclamada. Por conseguinte, esta faculdade especial de receptividade é constante nele, somente não é ele quem a dirige à vontade, é uma influência estranha que dispõe dela e a domina, e esta influência pode faltar, segundo a ocorrência. Protesto contra o abuso que as teorias anti-espiríticas fazem da faculdade de clarividência, desde que se lhes depara uma dificuldade que não podem superar. A clarividência é contrema à essência das faculdades psíquicas do homem, só muito raramente ela se manifesta, e está subordinada a causas e a condições determinadas, tem seus modos próprios de manifestar-se, e, antes de tudo, assim como afirma o próprio Sr. Hartmann, ela deve ter o caráter da alucinação visual. Demais, a clarividência manifesta-se geralmente enquanto os sentidos exteriores do médium estão entorpecidos, e seus acessos são de curta duração. No presente caso, pelo contrário, o médium escreve todos os dias, acha-se em perfeito estado de vigília. Por qual motivo pretenderíamos que ele se acharia em estado permanente de clarividência, sem que tivesse havido para isso motivo psíquico? Seria uma licença filosófica absolutamente injustificável. Vamos fazer o exame do fenômeno que nos ocupa, partindo do ponto de vista do Sr. Hartmann. Eis como as coisas deveriam então se passar. O Sr. Mansfield palpa com os dedos uma carta lacrada, a qual reage sobre sua emotividade sensitiva às sensitíveis de Fulon. A consciência sonambúlica latente deve, antes de tudo, tornar-se clarividente, a fim de poder conhecer o conteúdo da carta. Se a resposta, escrita pela mão do Sr. Mansfield, não fosse mais do que uma perífrase da carta lacrada, ainda que fosse munida com a assinatura do morto ao qual é dirigida, a explicação não apresentaria dificuldade alguma, e a hipótese da clarividência seria perfeitamente aplicável, pois que nada mais haveria a fazer que atribuir os diversos efeitos produzidos a tal carta ou a tal ou outra. Seria a razão suficiente. Mas desde que a carta contém questões precisas, referentes ao morto, por que meio as respostas podem ser obtidas? Aqui, as coisas se complicam consideravelmente, porque o médium deve pôr-se em relação com o autor da carta, a fim de tirar em sua consciência normal e latente os pormenores necessários a respeito do morto, pois que esse só existe na memória dos vivos. O problema apresenta, desde então, uma experiência de clarividência combinada com uma leitura de pensamentos à distância. Como se passaria isso? E preciso admitir que a carta que o Sr. Mansfield segura na mão lhe servirá de intermediário sensorial para estabelecer uma relação entre ele e o autor da carta. Mas que resultado essa relação poderia dar? Suponhamos que o Sr. Mansfield está em estado de sonambulismo completo. Sucederia isto, como a experiência nulo ensina e assim como o Sr. Hartmann diz textualmente, quando um sonâmbulo é posto em relação com uma pessoa que lhe é totalmente estranha, quer por meio de contacto direto com ela, quer por intermédio de um magnetizador, quer pelo contacto de um objeto que está impregnado pela atmosfera, aura, individual dessa pessoa, ele forma desta última uma ideia geral, e uma imagem mais ou menos imperfeita, vaga e inexata, porém não completamente dessemelhante, de seu caráter, de seus sentimentos e de seu humor, naquele momento preciso, e às vezes mesmo pensamentos, representações, que existem nele nesse mesmo momento. Der Spiritismus, Pag. 96. Por conseguinte, a carta que o Sr. Mansfield guarde na mão não pode servir para outra coisa mais do que para pô-lo em relação com os sentimentos e pensamentos que existem no autor da carta, no mesmo momento em que esse contacto se produz. Esses sentimentos e pensamentos podem nada ter de comum com o texto da carta, escrita muitos dias antes. Perguntamos a nós mesmos de que maneira a consciência sonambúlica do Sr. Mansfield conseguiu isolar, no labirinto das ideias que passam pela consciência sonambúlica do autor da carta, as informações de que precisa. Nessa multidão de ideias ou de imagens que estão acomodadas ali, e que se referem às pessoas mortas e vivas que o escritor conheceu ou conhece ainda, como procederia o médium para reconhecer as que se referem precisamente ao morto a quem diz respeito a carta?
Não há nada que possa guiá-lo nesse esforço. Essas relações não existem mesmo para ele. Admitamos mesmo, com o Sr. Duprel, que a leitura dos pensamentos não fica limitada às imagens que atualmente estão na presença da consciência sonambúlica, porém se estende igualmente ao conteúdo da memória latente. Poderemos responder, com o Sr. Atman, que se apresenta aí uma grave dificuldade, a de saber por que processo se poderia fazer a seleção das recordações que têm um certo valor e um certo encadeamento, nessa miscelânea confusa de imagens conservadas na consciência sonambúlica, e aí coexistindo, umas importantes, outras sem valor. Der Spiritismus, página 74. Essa dificuldade refere-se especialmente às recordações referentes a uma pessoa viva. A mesma dificuldade de seleção subsistiria para o caso em que as recordações tivessem relação com a vida de um morto. Admitamos que essas dificuldades tenham sido superadas, e que a leitura dos pensamentos, com auxílio da clarividência, tenha finalmente encontrado na memória normal ou latente do vivo, se bem que este esteja longe do médium, todos os elementos necessários para formular, em nome do morto interrogado, a resposta desejada, compreendendo todos os pormenores pedidos, pormenores que a pessoa viva reconhece como exatos. Mas, eis uma nova complicação, encontramos na resposta das particularidades que o interrogador vivo não tinha perguntado, que não se conclui do conteúdo de suas cartas, e cuja exatidão ele não pode atestar pela simples razão de que não as conhece. Somos levados a verificar essas particularidades dirigindo-nos a terceiras pessoas, que tinham conhecido o morto. Qual é o processo psíquico que teria permitido ao médium obter tal resposta? E preciso ainda uma vez recorrer à clarividência, esse deus ex machina do psiquismo, que teria posto o médium em relação com o absoluto, com a onisciência do espírito absoluto. Não esqueçamos, entretanto, que a clarividência obedece a certas leis e que essa comunicação com o absoluto não pode efetuar-se de outra maneira a não ser sobre o terreno das relações, que existe, exclusivamente, entre duas pessoas vivas, que se conhecem, ao passo que aqui o médium não conhece nem a pessoa viva que evoca morto nem seus amigos. Quanto ao personagem principal, o morto, não existe, é igual a zero. Por conseguinte, o terreno que deve servir de base à clarividência lhe falta inteiramente. Além disso, se quisermos levar em conta as leis formuladas pelo Sr. Atman, a saber que as ideias abstratas não podem transmitir-se, como tal, à distância, que uma clarividência pura só se manifesta sob uma forma alucinatória, que o motivo de toda a clarividência reside em um intenso interesse da vontade, se levarmos em consideração que a operação psíquica em questão se produz enquanto a consciência sonambúlica percipiente do médium é dominada pelo estado de vigília da consciência normal, condição sob a qual a leitura dos pensamentos e a clarividência se efetuam mais dificilmente, então seremos coagidos a concluir que essas hipóteses não podem explicar todos os fatos expostos sob esta rubrica. Para não ampliar aqui o número de exemplos, eles abundam no Banner of Lead, de Boston. Envio o leitor a esse mesmo livro do Dr. Wolff, que ali cita, de maneira circunstanciada, experiências verdadeiramente notáveis, nas quais ele obtinha respostas às suas cartas. O valor dessas experiências é atenuado, sem dúvida, debaixo de certo ponto de vista, pelo fato de sua presença. Não obstante, as respostas às cartas se fizeram esperar, até o momento em que a influência invocada pôde manifestar-se. De um outro lado, essas experiências merecem uma atenção tanto maior, por isso que foram feitas em condições que excluíam toda a possibilidade de fraude, como se poderá julgar conforme o extrato seguinte que fazemos da obra do Sr. Wolff, onde ele se refere às experiências que fez com o Sr. Mansfield. Em dado momento, eu tinha entre mãos cerca de 25 cartas, todas prontas para serem submetidas às manifestações do Sr. Mansfield. Eu as levava comigo, estavam encerradas em invólucros de couro, que não continham inscrição alguma. Sendo esses invólucros absolutamente semelhantes quanto ao formato e à cor e não sendo marcados com sinal algum, eu não podia distingui-la uma das outras. Quando a ocasião era favorável, isto é, quando o médium não estava muito esgotado pelas fadigas do dia e quando podia dispor livremente de seu tempo, eu colocava defronte dele todo o maço de cartas, com o fim de verificar se uma das 25 personalidades, às quais as cartas eram dirigidas, se acharia presente e poderia efetuar a escrita mediúnica. Nessas condições era muito raro que os esforços feitos para provocar pelo menos a resposta de uma ou de outra personalidade, não fossem seguidos de resultado algum. O Sr. Mansfield passava a mão sobre as cartas,
Tomava uma delas, como já ficou dito, e procedia às manobras necessárias para obter a resposta. Acentuo este fato: nunca, em minhas experiências, o médium deixou de obter o nome exato da personalidade a quem se dirigia, e, em seguida, uma comunicação da dita pessoa, ou a exposição do motivo pelo qual a resposta pedida não podia ser comunicada. A mensagem dava testemunho sempre de um perfeito conhecimento de causa e provava que seu autor era muito familiar com todas as circunstâncias, pessoas e datas. As respostas eram às vezes surpreendentes, não eram somente precisas e exatas, mas continham também novos pensamentos, novos fatos, novos nomes acompanhados de pormenores e de datas novas. Dizendo novos, quero dizer que as informações recebidas não poderiam, de maneira alguma, ser tiradas do conteúdo da carta, ainda mesmo que ela tivesse sido submetida aberta ao exame do escrutador mais meticuloso. O reverendo Samuel Watson cita em seu livro The Clock Struck On e o relógio deu uma hora, Nova York, 1872, grande número de comunicações que recebeu em resposta às suas cartas, por intermédio do Sr. Mansfield. Elas foram escritas também em sua presença, mas este inconveniente, no ponto de vista de nossa crítica, é compensado pelo fato de as respostas conterem frequentemente pormenores biográficos que o Sr. Watson desconhecia. Sucedia também serem dadas essas respostas, não por aqueles aos quais as perguntas eram dirigidas, mas por outras pessoas que o Sr. Watson tinha conhecido, e mesmo por pessoas que lhe eram desconhecidas, mas que o morto conhecera. Veja-se a continuação dessa mesma obra, The Clock Struck 3 e o relógio deu 3 horas, Chicago, 1874, Pags. 79 a 85. Estou longe de afirmar, bem entendido, que todas as respostas dadas pelo Sr. Mansfield às cartas lacradas sejam de origem espirítica. E preciso saber atender a todas as explicações compreendendo nesse número o processo fraudulento, propostas para tal ou qual caso, segundo as circunstâncias. Quero dizer somente que certos fatos apresentam, em minha opinião, todas as condições requeridas, para que se lhes procure a causa eficiente fora do animismo. Como corolário desta categoria de fenômenos, há as respostas a perguntas que não são submetidas à percepção sensorial do médium, com a complicação de serem as respostas obtidas por via de escrita direta. Nesses exemplos encontramos sempre a mesma particularidade: o médium não responde, indiferentemente, a todas as perguntas, porém apenas aquelas cuja influência ele experimenta, e, além disso, verificamos esta particularidade importante: o médium nem sequer toca no papel onde a pergunta está escrita. O Sr. Colby, diretor do Banner of Light, relata, como se segue, uma sessão com o Sr. Watkins, número de 9 de março de 1889. Muito recentemente tivemos uma segunda sessão com o Sr. Watkins. Levamos para o local das sessões as nossas ardósias, que se fechavam por meio de chaneiras. Éramos 3. Quando nos colocamos à mesa, o Sr. Watkins pediu-nos que escrevêssemos em tiras de papel os nomes de alguns de nossos amigos mortos. Escrevemos cerca de 20 nomes, cada um sobre uma tira, de papel separada que enrolamos em seguida em forma de tubo, de maneira que não pudessem distinguir-se umas das outras por sua aparência. Em uma das tiras, tínhamos escrito o seguinte: G.W. Moriel, queres comunicar alguma coisa a teu amigo o Capitão Wilson, em Cleveland? Enquanto eu designava os diversos rolos com um lápis, foi-me pedido pelo médium que tomasse um e o conservasse bem seguro na minha mão esquerda. O médium pediu-nos então que colocássemos nossas ardósias em cima da mesa. Em seguida, disse-nos que puséssemos as mãos em cima, enquanto que ele próprio apoiava os dedos sobre a outra extremidade da ardósia. No mesmo instante ouvimos o ranger do lápis, no espaço compreendido entre as duas ardósias, como se alguém escrevesse. Quando cessou o rangido, fomos convidados a abrir as ardósias. Na face interna da que estava em cima da mesa, havia a comunicação seguinte, escrita e assinada por mão vigorosa e ágil: meu caro amigo, Capitão Wilson, em Cleveland. Desejaria que ficasses convicto, ao ler estas linhas, de que a força que guiou o lápis foi realmente a minha, a de teu velho amigo. Ao mesmo tempo, peço-te o obséquio de dizer a meu genro maçom que sua mulher deseja comunicar-se com ele, que a menina de adoecer muito gravemente, mas que não se deixe dominar pela tristeza se ela morrer, pois que minha filha guarda lá a melhor que ele pode fazê-lo. Desta vez não te disse lá grande coisa, meu amigo, pelo motivo de minha filha estar tão impaciente por entrar em comunicação com seu marido e com Frank.
Geo. W. Morim. De acordo com este pedido, demos parte da comunicação à senhora Moriel, a qual nos declarou que, para ela, não havia a menor dúvida de que a comunicação fora escrita por seu marido. A escrita assemelhava-se muito à dele, e, ao demais, ele sempre tinha assinado Geo. W. Moriel. Quanto à criança de que se trata, estava doente efetivamente, em sua casa, em Amesbury, e receava-se um desenlace fatal. Não pretendo fazer do exemplo que precede uma prova de identidade, pois que o Sr. Colby devia evidentemente ter conhecido o Sr. Moriel e o Capitão Wilson, e, desde que ele estava presente à experiência, a comunicação transmitida poderia encontrar a sua explicação, parte na clarividência, parte na leitura dos pensamentos, mas não percebo de que maneira, no meu modo de entender, a clarividência poderia explicar a primeira fase desta manifestação psíquica, a escolha e a leitura de um rolo determinado, tomado dentre os 20, sem qualquer mediação sensorial, pois que o médium não tocava nos rolos. Cito este exemplo, primeiro que tudo, por causa do método de experimentação que aí é aplicado, método que é suscetível de conduzir à prova absoluta, se tiver a cautela de rodear-se de precauções necessárias para ficar-se certo de que nenhuma relação pôde estabelecer-se e de que nenhuma sugestão inconsciente foi exercida. E preciso para isso que os rolos sejam preparados de antemão, e não por aquele que os apresentar na sessão, mas por outra pessoa ausente. Convém igualmente que a pessoa incumbida de levá-los à sessão ignore completamente o seu conteúdo. Duvido, porém, que nessas condições a experiência possa dar bom êxito, visto que toda relação com o morto ficará destruída. Ora, é indispensável que uma relação de qualquer natureza sirva de base à manifestação, e, no caso suposto, o laço único seria a presença, no aposento, da carta na qual o médium não deve mesmo tocar. Posso entretanto indicar um fato que está perto de preencher essas condições, visto que a carta foi mandada por uma terceira pessoa, coisa muito rara. Em meu index, esse fato figura como único no gênero, e eu considero bastante notável para ser citado. A narração seguinte a respeito desse fato é publicada no jornal Facts, de Boston, 1886, tomo 5, pag. 207, em uma sessão particular, feita há poucos dias como o médium Powell, de Filadélfia, deu-se um fato muito curioso. Os assistentes eram habitantes daquela cidade, muito sobejamente conhecidos. A maneira de que usava o Sr. Powell para obter respostas às perguntas encerradas nos pequenos rolos foi exposta nessas colunas. Limitamo-nos a lembrar que os rolos que contêm os nomes dos mortos, aos quais se dirigiam, são preparados sem que o médium os conheça. Para a sessão de que se trata, um dos assistentes tinha pedido a uma senhora de seu conhecimento que escrevesse um nome em uma tira de papel, que enrolasse e lhe entregasse. A senhora de quem se trata não se achava na sessão e ele próprio não sabia que nome ela tinha escrito. No decurso da sessão, o dito rolo foi clandestinamente misturado com os outros. O Sr. Powell aplicou fronte à extremidade daquele rolo de papel, e então fomos testemunhas de um espetáculo estupefaciente. Sua face empalideceu de maneira horrível, ele levantou os braços e caiu para trás sobre o soalho, indo dar com a cabeça de encontro a uma cadeira. A queda era semelhante à de um homem morto subitamente. Ele se conservou imóvel durante alguns instantes, atordoado, depois se levantou lentamente, com os olhos desmedidamente abertos e brilhantes, tomou a mão de uma das senhoras presentes e disse-lhe, com voz fraca, penosamente, dize a ti, a senhora que tinha escrito a pergunta, que não foi um acidente nem um suicídio, porém um covarde assassínio. E foi meu marido quem o cometeu. Existem cartas que o provarão. Essas cartas serão encontradas. Eu sou a senhora Sally Lanier. Era o nome escrito na tira de papel, o nome da mulher que se tinha encontrado morta, alguns dias antes, em Omaha, morta por um tiro, porém naquele momento se ignorava ainda se aquela morte era devida a um suicídio ou a um crime cometido por seu marido. Ela tinha morado em Cleveland e conhecer a senhora que escreveu a pergunta. O desenlace desta história encontrará seu lugar em ocasião anterior. Por ora, o ponto essencial é saber como o médium pôde ter conhecimento dos fatos contidos em sua resposta. Ele não abriu o rolo, desconhecia os acontecimentos de que se tratava, nenhuma das pessoas presentes sabia que nome estava escrito na tira de papel. E entretanto esse fenômeno se produziu imediatamente, desde que o médium levou à fronte a tira enrolada, o nome era exato, a resposta, quer tenha sido ou não exata, era precisa e oportuna, e, no dia seguinte, Lanier,
o marido, era detido sob a incriminação de ter assassinado sua mulher. Não havia conhecimento algum prévio dos fatos, nenhuma conivência, nenhuma adivinhação ou leitura de pensamento. Qual era, pois, a força inteligente que se manifestou? Foi o espírito da mulher assassinada? Foi um outro? Mas então qual? Extrato do Cleveland Plandeler. Na prática do magnetismo ou do sonambulismo espirítico, encontram-se experiências análogas à precedente. Veja-se Cagnet, Arcanos da Vida Futura Desvendados, tomos 2 e 3, e mais particularmente as experiências de evocação de pessoas desconhecidas dos assistentes. T. 2. Pags. 98, 245. Nas páginas 167.187 do tomo 3. Lemos a narração interessante da evocação do Abade Almignana, relativamente a uma questão de dinheiro, com todos os pormenores e documentos em apoio. Em uma brochura que ele publicou em 1858. Sob o título do sonambulismo, das mesas girantes e dos médiuns, o próprio refere este mesmo caso em resumo e faz também menção de uma outra evocação que se realizou em sua presença, por intermédio de uma sonâmbula a qual ele só tinha comunicado o nome de um morto, nome que ela conhecia por ter ouvido dizer e que perguntar unicamente atendendo a essa sessão, e cujo dono lhe era completamente desconhecido. Veja-se Revista Espírita, 1889, na 4 e 5, onde a brochura inteira do Abade Almignana é reproduzida. Para o caso acima mencionado, veja-se a pág. 135. 7. Identidade do morto verificado por comunicações recebidas na ausência de qualquer pessoa que o tivesse conhecido, e que revelam certos estados psíquicos ou provocam sensações físicas, próprias do morto. Esta rubrica forma a transição entre as provas interiores, ou intelectuais, da identidade de uma personalidade, e as provas exteriores ou físicas. Os fatos que eu classifiquei sob o título acima nos oferecem, é certo, entre outras provas, muitas que poderiam fazê-lo ser classificado nas categorias precedentes, mas eles são caracterizados ao mesmo tempo por certas particularidades de ordem completamente diferente, e para as quais desejo atrair a atenção do leitor. Elas são indicadas pelo próprio título desta rubrica. Uma das objeções mais correntes que levantam contra a hipótese espirítica, para explicar as comunicações mediúnicas, e que estas últimas nada mais são do que o eco das ideias que o homem formou acerca do estado da alma depois da morte e acerca do mundo espiritual em geral. No ponto de vista das ideias aceitas, tradicionais, seria certamente muito difícil admitir que depois da morte os espíritos conservassem os mesmos defeitos psíquicos e os mesmos sofrimentos físicos com que estavam afetados no momento da morte. Por exemplo, poder-se-ia bem supor que as pessoas mortas no estado de alienação mental pudessem conservar vestígios dessa desordem psíquica, quando elas se manifestam um pouco depois da morte. Este fato foi, entretanto, verificado na prática do espiritismo. Ele é absolutamente inesperado, contrário às ideias admitidas, por isso ele só pôde ser aceito a posteriori. Citarei, como exemplo, a comunicação seguinte publicada no Mensagem Department do Banner of Light 24 de novembro de 1883, Não me sinto bem absolutamente. Eu não sabia que voltando experimentaria isso, mas parece que tenho muitas coisas a aprender. Vim aqui na esperança de poder ensinar a meus amigos que estou inteiramente restabelecido e feliz presentemente. Queimei-me aqui. Não posso referir o caso, porque não quero pensar nisso, mas uma nuvem envolveu-me. Minhas ideias tornaram-se confusas, eu não compreendi o que fazia, e foi assim que caí no fogo e queimei-me gravemente. Meus mestres me dizem que nunca mais estarei em perturbação semelhante, que causas físicas tinham produzido um desarranjo em meu espírito, mas que essas coisas tinham relação com a terra e desapareceram para sempre. Eu ainda era moça. Habitava em West Granby, Connecticut. Meu pai é muito conhecido nessa cidade. Seu nome é Herbert Reese. Falando em tudo isso, minhas ideias não são muito claras, e não posso dizer-lhes com exatidão quando parti. Parece-me que isso se deu há muito tempo, porém estou muito satisfeita por ter podido voltar, e espero voltar ainda. Emma Reese. 3 semanas depois, 15 de dezembro, lia-se a carta seguinte no Banner of Light, sob a rubrica Verificação de Comunicações Espiríticas Hartford, Connecticut, em 21 de novembro de 1883. Senhor Diretor do Banner, encontro, em um número de 24 de novembro, uma comunicação de Emma Reese,
de este grande bi. Todos os espíritas sabem que, quando uma pessoa cujo espírito tinha sido perturbado, durante sua vida na Terra, se manifesta por intervenção de um médium, traz ainda vestígios desse estado. Verifiquei que o verdadeiro nome desse espírito é Emmahuik, mas que durante seus acessos de demência ele dizia chamar-se Emmahice. A comunicação é exata. Ela se queimou como disse, saltando por cima de um montão de lenha em chamas. Todos os pormenores são exatos, e esta comunicação será acolhida com reconhecimento por seus amigos na Terra. Irmã F. Merrill, eis outro fato, que possuo de primeira fonte. Uma senhora de meu conhecimento, a senhora Maria S., que desde alguns anos organiza sessões de 2 pessoas com sua sobrinha, sessões mediúnicas no decurso das quais essa escreve em estado de transe, recebeu um dia uma comunicação extraordinária, em língua francesa, e assinada a Napoleão. Ela acreditou em uma mistificação e a princípio não deu a mínima importância ao caso. Imediatamente depois, seu guia habitual lhe deu a chave desse mistério. A comunicação em francês provinha de um indivíduo que tinha sido louco, em vida, pretendendo ser Napoleão. Ele explicou que, em regra, os alienados continuam a ser afetados durante algum tempo, depois da morte, da mesma aberração mental de que tinham sido afetados durante a vida. A senhora S. ficou muito admirada disso, porém sua surpresa foi maior ainda quando, após haver contado este caso como uma coisa muito curiosa, eu lhe declarei que esse fato estava longe de ser único. Parece que as anomalias mentais consecutivas e diversas afecções fisiológicas de que o indivíduo tinha sofrido durante os últimos tempos de sua vida, não são as únicas a persistir depois de sua morte, e que a dor física, que ele experimentava no momento de morrer, se reproduz também, de novo, quando ele reaparece na esfera terrestre. Eis alguns exemplos. A narração seguinte acha-se em Leeds, de 1882, pag. 74. Trata-se de dores físicas sentidas pelo morto durante sua última enfermidade, e que são sentidas pela médium, Lewison, 13 de fevereiro de 1882. No começo do estio de 1879, fiz casualmente conhecimento com um vizinho que, segundo as aparências, não tinha mais muito tempo de vida. Um dia, eu acompanhava a casa, caminhávamos. Lentamente, no decurso da conversação chegamos a falar em espiritismo. Ele mostrava o ar de surpresa ao saber que eu me interessava por semelhantes tolices, porém não ficou menos impressionado por algumas de minhas reflexões. Em nossa entrevista seguinte, apressou-se em reatar a mesma conversação e questionou-me acerca das provas que eu tinha podido adquirir pessoalmente. Porém, desde então, evitou falar a tal respeito, e eu me abstive igualmente de voltar ao assunto, sabendo quanto é prejudicial para um doente, como ele, entrar em qualquer discussão excitante. Em junho do mesmo ano, era em Barmouth, no país de Gales, caí no estado de transe, sob a influência de um espírito que dizia ser o mesmo Senhor, e fez dizer estas palavras, e muito extraordinário, é tão diverso do que eu esperava ver. Lamento não me ter aproveitado da oportunidade que me forneceste para instruir-me sobre a vida espiritual. Durante todo o tempo em que se exerceu sobre mim sua influência, não deixei de sentir uma dor na boca e na garganta. 2 dias depois, a carta de um amigo me informava de que o doente tinha morrido pouco tempo depois de minha partida. No mês de maio do ano passado, achei-me ainda uma vez sob o domínio do mesmo espírito, que, desta vez, disse pelo meu órgão, com tom decidido, diz a Maria que viu eu. Experimentei de novo a mesma sensação dolorosa na boca e na garganta. Maria era a irmã que estava incumbida do governo de sua casa. Durante meu transe, tive a impressão de que havia um laço de afeição entre Maria e eu. Eu estava impressionado a tal ponto pelo tom sério daquele que se manifestava, que pedi à minha mulher que se dirigisse à casa da irmã do morto para lhe transmitir a comunicação. A senhora lhe disse que só conhecera 2 pessoas a quem chamava Will, uma era seu primo, e outra um senhor com o qual ela tinha estado para casar alguns anos antes, porém que um e outro estavam vivos, como lhe parecia, e gozando saúde. Acrescentou que seu irmão tinha estado afetado de aftas, moléstia ulcerosa do tubo digestivo, por ocasião de sua morte. Isso explicava a dor que eu tinha sentido na boca. Nenhuma informação vinha entretanto explicar a mensagem, e eu concluí que ela fora alterada na transmissão, como tantas outras. Acabei por não pensar mais em tal coisa. Mas eis que, na semana passada, a irmã do morto apresenta-se em minha casa e me informa que acabava de saber que seu antigo noivo morrera, na Austrália,
mais ou menos na mesma época em que eu recebera a mensagem que se referia a ele. Só me falta acrescentar que as relações que tinham existido entre essas pessoas me eram totalmente desconhecidas. Edmundo W. Wade. O jornal Facts publica, em seu número de junho de 1885,